Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lisandro do canal Biociências e hoje falaremos sobre pirâmides ecológicas ou pirâmides tróficas. As pirâmides ecológicas representam graficamente a quantidade de indivíduos, de biomassa ou de energia em um determinado nível trófico. Elas são construídas por retângulos, onde o primeiro representa os produtores, ou seja, o primeiro nível trófico. Logo acima, um retângulo que vai considerar, que vai representar os consumidores primários. Depois, acima, um retângulo que vai representar os consumidores secundários, ou seja, o terceiro nível trófico, e assim sucessivamente. As pirâmides ecológicas, elas podem ser de três tipos: pirâmide de números, pirâmide de biomassa e pirâmide de energia. As pirâmides de números representam a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Então, como nos exemplos abaixo, nós temos três tipos, Três formas de pirâmide de números. Elas podem ser normais, ou seja, no formato de uma pirâmide mesmo, podem ser invertidas e podem ser irregulares. Então, no exemplo A, eu coloquei ali que 300 pés de cenouras vão alimentar 20 coelhos, que por sua vez vão servir de alimento para uma onça, certo? Então é a quantidade de indivíduos que eu estou colocando ali em cada nível trófico. No outro exemplo, no exemplo B, eu coloco que um pé de milho serve de alimento para 40 gafanhotos e 40 gafanhotos servem de alimento para 2 pássaros, certo? Então, de novo, a quantidade, só que aí ela já tem um formato praticamente invertido, E no outro exemplo, eu coloco que 20 pés de alface servem de alimento para um coelho e um coelho, no caso, serve de alimento para 40 ou 30 carrapatos. Ou seja, então ela considera, nesse caso, os parasitas, faz com que essa pirâmide não seja bem o formato de uma pirâmide, ou seja, ela fica irregular. E por conta disso que os cientistas não usam muito esse tipo de pirâmide para determinar um ecossistema, uma cadeia alimentar. Até porque ela não considera o tamanho do indivíduo, e somente a quantidade de indivíduos, ok? Já nas pirâmides de biomassa, é considerada a quantidade de matéria orgânica, ou seja, de massa corpórea, em cada nível trófico. Então, nós temos ali, pegando o exemplo, de 300 a cenoura, Então essa cenoura ela tem mais massa corpórea, ou seja, mais biomassa do que a quantidade de coelhos, E por sua vez os coelhos têm mais biomassa do que a quantidade de onças pintadas ou de lobo, certo? Que vai consumir esse nível trófico. Então elas têm um formato já mais homogêneo, ou seja, mais ligado a uma pirâmide. Mas esse tipo ocorre somente em ambientes terrestres, pois nos ambientes aquáticos ela se torna invertida. Por quê? Porque o primeiro nível trófico, ou seja, o nível dos produtores, são as algas ou cianobactérias, E cianobactérias. Então, é o fitoplâncton, Então, esse fitoplâncton, ele tem uma biomassa menor do que a do zooplâncton, que é o consumidor primário, ou seja, aquele que se alimenta do fitoplâncton, certo? Mas as algas, ela têm um metabolismo muito mais rápido do que o zooplâncton, ou seja, então elas conseguem se reproduzir numa velocidade muito grande. Então uma pequena biomassa consegue passar, alimento para uma biomassa maior, ok? Então, portanto, como nos lagos, nos mares e oceanos, o fitoplâncton é a base da cadeia alimentar e eles são muito pequenos, as pirâmides são invertidas, tá? Ela também, esse tipo de pirâmide também não é muito considerada por
muitos pesquisadores exatamente por causa de duas condições. A primeira, porque ela não considera a quantidade de tempo, já que ela vê só o momento, né? Ela expressa em quilo por metro quadrado ou em grama por metro quadrado, certo? Então ela não leva em consideração o tempo, né? Porque se a gente pegasse o tempo durante um ano, por exemplo, quanta biomassa o fitoplâncton produziria a mais do que o zooplâncton, certo? Ou seja, o fluxo, né, seria bem maior. Então, por conta disso. E a outra é que os indivíduos, né, dos níveis tróficos, eles têm tecidos com quantidade de matéria energética diferente. Por exemplo, um tecido rico em carboidrato tem muito mais energia do que um tecido rico em proteína, certo? Então, se o consumidor, né, consumindo tecidos à base de carboidrato, ele é muito mais saciado do que aquele que está consumindo, né, a base de proteína, ok? Então, por conta disso, há uma certa rejeição nesse tipo de pirâmide, certo? Já a pirâmide de energia, elas representam a produtividade de energia e, consequentemente, de matéria orgânica de um nível trófico, certo? Portanto, elas são muito mais utilizadas pelos pesquisadores. Então, vamos entender como que isso funciona. Então, vamos imaginar o Sol. O Sol, ele emite luz, certo? Os organismos produtores, ou seja, do primeiro nível trófico, conseguem, de toda a luz emitida pelo Sol, eles conseguem absorver apenas 2%, certo? Desses 2% de absorção da energia luminosa, eles vão converter essa energia luminosa pelo processo da fotossíntese em energia química, certo? Então, toda essa energia química formada forma a produtividade primária bruta do nível trófico 1, do primeiro nível trófico, certo? Porém, dessa energia, apenas uma parte é incorporada nos tecidos dos organismos fotossintetizantes na forma de matéria orgânica. A maior parte é dissipada na forma de calor durante a respiração celular, certo? Então, isso vai formar a produtividade primária líquida, ou seja, aquela matéria orgânica incorporada nos tecidos das plantas, por exemplo, vamos pegar aqui as plantas, é chamada de de produtividade primária líquida. Isso mostra a lei da termodinâmica. Primeiro, que toda a energia ela é transformada, ou seja, ela não pode nem ser criada e nem destruída. Então a energia foi transformada de energia luminosa da luz em energia química, matéria orgânica, certo? E o segundo princípio da lei da termodinâmica é que durante a transformação de uma energia em outra, há liberação de energia em forma de calor. Ou seja, né? Então, lá quando a matéria, né, a matéria química foi incorporada como matéria orgânica, uma parte dela foi usada na própria reação, né, na respiração celular, ok? Então, dessa matéria, né, incorporada, dessa quantidade de matéria incorporada pelos produtores, né, de forma produtividade primária líquida, é que vai estar disponível para o nível trófico seguinte, ou seja, o nível dos consumidores primários. Então, os consumidores primários vão absorver essa matéria orgânica, consumir. Dessa matéria orgânica dos produtores consumidas pelos consumidores primários, apenas 10% é incorporado. 90% é dissipado na forma de calor, né, na forma de excretas como fezes e urina,
ok? Então, apenas 10% daquela matéria orgânica, por exemplo, de um ruminante, um boi, né, que comeu capim, né, uma parte desse capim, da matéria orgânica, né, do capim que ele comeu, que ele consumiu, 90% vai sair na forma de fezes, de urina durante o metabolismo e na liberação de calor na hora da transformação da matéria química em outra matéria química, certo? Somente 10% dessa matéria orgânica que veio dos produtores é incorporado nos tecidos dos consumidores primários, ok? Dessa forma, quando o consumidor secundário for consumir, se alimentar do consumidor primário, ele também está pegando somente aquela matéria que foi incorporada, ou seja, a matéria orgânica conhecida como produtividade secundária líquida. Ok? Então ele vai consumir aquela matéria e, de novo, ele só vai conseguir incorporar 10% e 90% vai ser dissipado na forma de calor durante a respiração celular, na forma de fezes e de urina durante o metabolismo, ok? E 10% então vai formar a matéria orgânica daquele, vai ser incorporado no tecido daqueles animais, certo? E assim sucessivamente. Então, a cada nível trófico que vai passando, somente 10% da energia, né, ou seja, da matéria orgânica, vai sendo incorporada. E 90% vai sendo dissipada. Por quê? Porque a energia, ela sempre segue um fluxo. O fluxo energético, ele é unidirecional. Ou seja, ele vai e não volta, certo? Como no ciclo da matéria. Tudo bem? A matéria, energia, né, ela pode ser expressa em quilo por metro quadrado por ano, pode ser expressa em grama por metro quadrado por ano, pode ser expressa em quilocaloria ou em caloria por metro quadrado por ano e também em joule, né, que é a medida de energia, né, por metro quadrado por ano. Tudo bem? Então essa é a nossa aula. Se você gostou, deixe o seu joinha. Qualquer dúvida você pode escrever aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer. E se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus colegas. Muito obrigado.